Falando sério, você vai cair de 4 quando ficar sabendo o que eu vou contar pra você. O primeiro ponto, então, é explicar quem é Jorge Soros. Eu vou explicar rápido. Ele nasceu uns 80 anos atrás, numa família judia na Hungria, e sob o nome de Schwarz Georgi. Ele enriqueceu muito, ficou milionário, bilionário, é um dos caras mais ricos do mundo hoje, só através de especulação financeira. Ele mora hoje nos Estados Unidos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, o que esse homem fez de tão terrível? Porque para manter esse dinheiro, ele toma todos os tipos de atitudes que são consideradas esquerdistas. Mas escuta, ele não é um capitalista? Isso não parece incongruente? Eu vou só fazer uma lista rápida para você entender o nível da maluquice, da malvadeza, do mau caráter desse homem. Preste atenção. Ele financia ONGs abortistas, instituições abortistas do mundo inteiro, como aquela IPPF, a Planet Parenthood, a mesma que foi pega aí vendendo partes de fetos para pesquisas, né? Ele financia aquela pesquisa que baseia a censura do Facebook, que eu expliquei num vídeo lá atrás. Uma das pesquisas é financiada por ele para depois censurar os discursos que você escreve lá no Face. Ele financiou a campanha da Hillary Clinton, que é uma grande esquerdista, uma progressista mundial, amiga dos multibilionários. Ele é adepto do governo mundial abertamente. Ele financia pesquisas sobre o clima, todo esse mimimi climático, ele está financiando esse negócio. Quebrou o Banco da Inglaterra, quebrou o Banco da Malásia. Ele foi acusado pelo presidente da Malásia de ser um criminoso da guerra financeira. Isso foi dito publicamente pelo presidente lá. Ele é a favor da taxação de grandes fortunas, apesar de não, né, pagar as taxações do seu próprio montante de dinheiro. Ele é um judeu, mas é antissemita, o que é uma incongruência. E agora a notícia mais recente é que ele quer fomentar a ida de 1 milhão de imigrantes para a Hungria, o seu próprio país, que é um crime de lesa pátria, porque a Hungria tem quase 10 bilhões de pessoas e quer levar 1 milhão de muçulmanos para lá, ou seja, ele quer destruir o seu próprio país. Então esse foi o segundo ponto, rapidamente para você. O terceiro dele é explicar o que é o metacapitalismo, que, óbvio, não é um conceito que eu criei. Porque eu não sou como uns e outros aí que fica macaqueando conceitos e coisas que não criaram, sem dizer que não foram eles. Até o professor Olavo outro dia escreveu isso no Facebook, dizendo que o Kim Katakoquinho, como tantos outros da mesma marca, imita as minhas explicações com atraso e ainda se faz de superior ao modelo copiado. Nenhum comunista jamais se rebaixou a esse ponto. Há porcarias que só a direita consegue fazer. A esquerda, pelo menos, tem um mínimo indispensável de respeito pelos intelectuais que lhe ensinam alguma coisa. Então é isso. Eu não inventei o conceito de metacapitalista. Quem inventou foi o professor Olavo. A única coisa que eles temem realmente é o império das leis de mercado. Eles querem o mercado, mas é o mercado deles, evidentemente. Então é o meio mercado. É meio mercado e meio socialismo. Eu digo, perfeito, esta é a síntese, este é o regime chinês. O vídeo do professor Olavo é curto, mas ele explica exatamente o centro do que eu quero mostrar para vocês. Porque parece uma grande incongruência, uma incoerência, um grande bilionário apoiando questões de esquerda, um regime de esquerda. O que o professor Olavo disse é que eles desejam um regime que seja meio socialista e meio capitalista, que é o regime chinês. Ou seja, o que essa gente quer? Por que, por exemplo, o Facebook, que tem um monopólio das redes sociais no Ocidente inteiro, que está no mundo, eles têm aí aproximadamente 2 bilhões e poucas utilizando a plataforma deles, né? Mas o Facebook está controlando discursos e está impedindo que nasça qualquer concorrente. Me diga hoje aqui, você que está me vendo, se tem algum concorrente viável ao Facebook. Não tem. O Facebook comprou até o WhatsApp, ou seja, ele está controlando tudo. Mas como é que ele controla isso? Através de pesquisas que podem então identificar certos discursos que são incongruentes com o livre mercado, com a livre concorrência, com a livre iniciativa, porque esse tipo de situação quebra o monopólio dos capitalistas. Então quem está pagando essas pesquisas? O homem que eu acabei de falar, Jorge Soros. Ele então está financiando pesquisas para poder controlar todas as concorrências e manter o Facebook então monopolisticamente dominando esse mercado de redes sociais. Então é isso que o metacapitalismo faz, através dos metacapitalistas. Eles chegam a tal ponto de riqueza, tal ponto que eles precisam então administrar e controlar o mercado, o próprio mercado, segundo as leis deles, para que isso não fuja do controle, eles então possam continuar. Então um governo que dá liberdade aos seus cidadãos, dá liberdade às empresas, como é um governo ideal economicamente falando, não é interessante para eles, para essas pessoas que são muito ricas. Este quarto ponto é feito para você que estava achando que estava entendendo tudo, de globalismo, Jorge Soros, Facebook, Hungria e tal, mas é um ponto que a gente precisa trazer para o Brasil,
Porque não adianta ficar falando do lado de fora e a gente não está entendendo o que está acontecendo aqui. Eu estou falando do Itaú, que hoje se tornou o maior banco do Brasil, ultrapassou o Banco do Brasil neste ano. E o Itaú, de modo assim aparentemente contraditório, financia produções artísticas que são completamente contra o livre mercado, que condenam a livre iniciativa, que condenam a livre concorrência, que condenam a livre iniciativa, que querem um Estado maior, não um Estado mínimo, que querem uma economia não liberal, mas uma economia mais controlada, o que é aparentemente contrário. Só que o Itaú está crescendo e ele precisa monopolizar para cumprir a meta dos metacapitalistas. Nós dobramos a meta. Estão fazendo alianças com os globalistas lá da ONU, estão financiando obras artísticas ligadas ao feminismo, empoderamento da mulher e ideologia de gênero, gente, mais uma vez, o que casa perfeitamente com o que Marx disse no seu último livro que ele não terminou de escrever e o Engels terminou, que é aquele famoso livro lá, A Origem da Propriedade Privada, da Família e do Estado, em que ele basicamente diz que é preciso destruir a família para que a sociedade comunista venha à tona. O que é exatamente exemplificado neste vídeo que vocês vão ver. Sexo, eu acho que a sua intimidade é o que tem em você de mais selvagem, de mais libertário, de mais expressivo. É algo que é tão interno, assim, é uma intimidade muito grande. A identidade é como você performa socialmente. Se você soubesse dessas ações e de outras do Banco Itaú, você teria investido ou investiria o seu dinheiro nas ações do Itaú ou no Banco Itaú? Neste vídeo eu expliquei quem é Jorge Soros, expliquei quais são os crimes que ele cometeu e continua cometendo, expliquei o que é o metacapitalismo e, no quarto ponto, como ele se aplica à nossa vida diária, ao exemplo do Banco Itaú. Como você performa socialmente. Então é isso, gente. Eu cumpri a minha meta nesse vídeo. Nós dobramos a meta. E você, se gostou, tem a sua meta agora, que é compartilhar esse vídeo. Então, muito obrigado. Até o próximo. Como você performa socialmente.